Fala galera, então vamos dar continuidade aqui à matéria de História da Arte e vamos continuar falando dessa matéria muito importante para a gente entender a nossa cultura e também para a gente se conscientizar a respeito do papel das culturas indígenas na nossa sociedade hoje. Tudo bem? Então primeiramente a gente vai analisar exatamente como era a região, o que é que dava para fazer a partir das matérias-primas que tinham aqui e para poder entender também como que isso vai influenciar a nossa vida, desde culinária, passando por música, rituais, etc. Bom galera, então aí dando continuidade à matéria de História da Arte, a gente está falando aqui das influências dos indígenas na nossa cultura. Bom, a princípio eu preciso introduzir para vocês a questão de que o próprio termo indígena já é preconceituoso, porque é uma maneira genérica, não é, de chamar os habitantes do continente americano, já que existe centenas de milhares de diferenças entre esses grupos que aqui viviam, não é? Ou ainda vivem, né? Então, o termo indígena é uma generalização, ou seja, é uma maneira geral de chamar esses povos que têm alguma coisa em comum, mas não é tudo que eles têm em comum. Inclusive grupos rivais disputavam territórios, etc. E eram bastante diferentes, inclusive na questão cultural, linguística, né? A gente precisa lembrar aí que o ramo do tronco cultural do Tupi, Guarani, dos Tapuia, que são grupos diferentes que vivem originalmente aqui no continente americano. Tudo bem? Bom, a princípio então essa é a nossa primeira diferenciação, né, de trabalhar essa questão da nomenclatura. Então o mais correto é a gente chamar pelo nome específico de cada cultura, de cada tribo, etc. Beleza? Então, dando continuidade, a gente tem que imaginar que a ideia de Brasil é um conceito que surgiu após a chegada dos portugueses e da unificação do território, mas que essa terra, boa parte dessa terra aqui, já era de domínio dessas tribos. E essas tribos conheciam e conhecem ainda muito do nosso território, conhecem muito da nossa fauna, da nossa flora, do nosso clima, não é? E passaram ao longo do tempo a se adaptar a esse relevo, a esse clima, não é? A essa hidrografia vasta, né, hidrografia do território nacional. Então é óbvio que os indígenas também vão ter aí uma cultura adaptada ao que era disponível na natureza do que a gente chama hoje de Brasil. Então, plantas naturais da região, frutas, flores, animais, e isso ajudava eles a terem componentes, substâncias, alimentos, certo? Matérias-primas diferentes e produziram uma cultura bastante diversificada aqui no nosso território. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui a respeito disso é exatamente essa mistura entre culturas, né, de várias tribos indígenas, mais o contato com o europeu, mais o contato com diversas outras culturas vindas do continente africano junto com a colonização. Beleza? Bom, o Brasil falava Tupi-Guarani até a chegada da família real em 1808, então até mais ou menos o século XVII era muito comum o tupi ser amplamente
divulgado no Brasil com o incremento de algumas palavras do português europeu, não é? Mas o Brasil só vai começar a falar oficialmente o português, abertamente o português, quando a sede do Brasil é transferida para cá. Até lá, então, a influência cultural das línguas indígenas, principalmente o tronco linguístico do Tupi-Guarani, era amplamente divulgado. Beleza? Bom, o que a gente não fala, ou fala muito pouco, é de um negócio chamado biopirataria. O que quer dizer a biopirataria? A biopirataria, então, é o tráfico de seres vivos, plantas ou animais, para outros lugares sem que isso tenha um retorno para esses povos que sobrevivem, né, dessa vida tão vasta aqui no nosso território. Então a biopirataria pode ter começado lá com o pau-brasil, né, que era uma madeira utilizada inclusive para extração de tinta vermelha, mas tinha lá propriedades que poderiam ser medicinais, é uma madeira muito boa para fazer móveis, consertar navio, então assim, nós temos algumas utilidades diferentes aí para o pau-brasil. Isso sem falar de uma centena de outras ervas, frutos, raízes, cascas de árvore, né? Pimentas, canela, guaraná, não é? Aquilo tudo que depois a gente inclusive vai chamar de drogas do sertão, não é? Que foi exportado depois para a Europa como um tipo de especiaria do continente americano. Beleza? Bom, mas essa biopirataria, você pode imaginar que ela não acabou lá atrás com o pau-brasil, ela sempre foi muito explorada e hoje, inclusive, é um dos problemas que as comunidades indígenas passam a sofrer, já que elas continuam dependendo muito dessa matéria-prima e como essas tribos têm muito pouco valor, né, num olhar muito eurocêntrico, né, estadunidense, da própria Europa, etc., a gente vai ver então que essas tribos vão sofrer muito ainda hoje com a extração e com a exploração muitas vezes ilegal, não é, dessas formas de vida. Bom, para dar continuidade aqui, a gente pode dar alguns exemplos da cultura indígena que tem ali influência no nosso dia a dia. A gente pode falar principalmente do milho, não é? Que era uma das bases da alimentação americana, né? Então tudo que vai vir do milho é uma consequência aí dessa mistura indígena que a gente tem na nossa cultura. Então a tapioca, a gente vai ter, desculpa, a tapioca vem da mandioca, que também é outro produto, mas a pamonha, né, a própria pipoca, a gente vai ter uma série de questões aí que vão ser derivadas então da influência do milho, da mandioca, da batata, que são todos alimentos que vêm do nosso continente, beleza? Outras árvores, como por exemplo a seringueira, né, que depois vai ser muito importante na questão da Revolução Industrial, quando a gente vai falar ali do momento logo anterior à Primeira Guerra Mundial, né, que a gente costuma chamar de Belle Époque, não é? Segundo a Revolução Industrial, quando a gente vai ter então a utilização da borracha na indústria europeia, principalmente. Então, olha só, as seringueiras que tinham centenas delas na floresta amazônica, da onde se tira o látex, né, vai fazer então uma diferença enorme aqui para a economia. Inclusive a região da cidade de Manaus vai crescer demais nesse período. Bom, uma questão muito interessante que a gente tem também é que em florestas tropicais a gente tem a contaminação de doenças, muitas vezes por mosquitos, que a gente está acostumado a ouvir aqui no Brasil, como a dengue, a malária, etc. E a malária acabava matando muita gente, deixando muita gente incapacitada para o serviço de exploração dessas regiões. Então eles começaram a perceber por que algumas pessoas não eram infectadas, principalmente os indígenas. Então eles perceberam que os indígenas extraíam da casca de uma árvore uma substância que hoje é chamada de quinino, não é? É o
o material com o qual se faz água tônica, né? Ele é amargo, não é? E o quinino, então, ele ajuda a combater a malária. Então, a extração da casca da árvore, a produção de pílulas de quinino ajudou muito a questão dos europeus conseguirem trabalhar e explorar essas regiões, não é? Nesse processo de busca de uma saída para a contaminação e para o tratamento da malária, foi descoberto, inclusive, nesse processo todo aí, a extração de uma tinta roxa. Né? E essa tinta roxa foi a primeira, é uma cor muito artificial, foi a primeira vez que foi obtido um pigmento roxo, bem sintético, bem assim, quase fluorescente, né? Que passou a ser utilizado para decoração, roupas, tecidos de sofás, etc., de cortinas. Então, assim, a Europa, a partir ali da Segunda Revolução Industrial, também vai ser inundada culturalmente por uma cor obtida através da casca de uma árvore aqui do continente americano. Beleza? Bom, galera, isso para dar alguns exemplos, não é, do que seria aí pra gente a influência da cultura indígena que ainda está presente na nossa cultura atual. Não é? Mas se eu for dar uma olhada de fato aqui na apostila, não é? A gente vai ver que a gente tem aqui na página, a gente vai ter aqui o troca de ideias, não é? Que vai ser uma sequência de exercícios bem tranquila de ser feita, tá? Para poder contextualizar tudo isso. E aí a gente vai ver exatamente essa questão dos indígenas com as matérias-primas disponíveis aqui no nosso território e como eles se desenvolveram na questão da pintura corporal, da vestimenta, da produção de tecido, de joias, de instrumentos musicais, da música que era produzida a partir disso, das danças, dos rituais que eram feitos a partir disso e principalmente para a gente hoje, de que forma isso é preservado, né? Porque a partir do momento em que eu tive contato com o europeu, muito dessa cultura vai ser perdido, vai ser menosprezado, vai ser mudado, não é? Então a gente vai ter várias influências aí que precisam ser preservadas, beleza? E a gente vai exatamente para a questão da música que a gente estava trabalhando, não é? E dos rituais, exatamente como a gente tem uma série de rituais, uma série de tradições, as diversas culturas indígenas também vão ter. Né? Então, para a gente poder entender tudo isso, a gente precisa, por exemplo, pegar alguns rituais nossos, como, por exemplo, batizado, casamento, funeral, festa de 15 anos, festa de aniversário, feriados religiosos, como Páscoa, Carnaval, Natal, tudo bem? E a gente tem que imaginar que isso não vai ser muito diferente também para as culturas indígenas. Então, eles vão ter também ritos de passagem de um período para o outro, de uma mudança para outra, ritos que vão oficializar aí uniões como casamento, ritos de passagem para pessoas que acabaram de falecer. Então a gente vai ter também coisas muito parecidas com o que a gente está acostumado com a nossa cultura, mas aí adaptado para o universo americano antes do Colombo, que a gente vai chamar de pré-colombiano. Tudo bem? Então, a gente vai fazer também aqui os exercícios da página 10, ou atividades aqui, beleza? O 1 e o 2 vocês podem fazer na própria apostila, certinho? Aqui a apostila vai trazer pra gente uma questão de teoria musical, não é? Então, ritmo vai ser relacionado com os tipos de som e quanto tempo eles vão durar na música e quando eles vão se repetir na música, não é? Então o ritmo é aquilo que a gente mais ou menos percebe de imediato, né? Melodia e harmonia vai ter a ver de como as notas musicais vão se arranjar para que aquilo não fique distoante, né? Então eu preciso ter
notas que vão se complementando, etc, né? E a harmonia vai entrar também nessa questão a partir do momento em que você vai ter várias notas agrupadas aí para poder formar o que a gente vai identificar na música que é prazeroso, que vai trazer para a gente uma sensação de conectividade com a música, certo? E o timbre vai ser exatamente a questão de como isso vai soar para a gente, né? Aqui ele traz inclusive adjetivos como a qualidade e a textura, né? Das sensações que eu vou tendo a partir da mistura de instrumentos. Isso vale para todas as músicas, mas é óbvio que a gente vai querer olhar para cá pensando mais nas músicas que vão ter a ver com a cultura ameríndia, não é? Uma outra palavra que a gente pode usar aí. Tudo bem? Bom, e aqui para finalizar a gente vai fazer esses exercícios que tem a ver aqui com o aprecie, beleza? E aí tem que fazer pesquisinha, não é? A respeito da função das músicas, que impressão as músicas indígenas, que estão às vezes muito distantes do nosso universo, vão provocar na gente, né? Aqui ele vai pedir pra gente escutar músicas específicas aqui, não é? Então eu acho que esse também é um exercício bastante interessante que a gente pode fazer. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar por enquanto com essas explicações, ok? Com os exercícios aqui da página 5, o troca de ideias, pode fazer no caderno, já que não tem espaço, beleza? A gente vai ficar com o atividades da página 10, esses dois aqui que podem ser feitos na própria apostila, e para finalizar, mais esses 5 exercicinhos aqui que a gente vai fazer no caderno, beleza? Não precisa se preocupar, quando eu for pedir isso, eu vou dar um tempinho e aí vocês vão passar no formulário para mim, beleza? Eu vou ficando por aqui então, um beijo para vocês e tchau, tchau!